Nabucodonosor viu uma estátua com a cabeça de ouro, com os peitorais e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas e os pés de ferro e de barro. E cada uma dessas instâncias representava um reino. E ele fica perturbado com o sonho, e Daniel interpreta esse sonho, obviamente dado pelo rei dos reis, o nosso Senhor. E no versículo 20 e 21 diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. E observe agora: remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, desde o Antigo Testamento há um ensino claro nas Escrituras do poder de Deus e da soberania de Deus sobre os reinos humanos. Mas não é uma soberania simplesmente uma soberania coadjuvante, é uma soberania direta, inclusive no estabelecimento dos reis e na retirada desses reis. O nosso Deus é o todo-poderoso e todo poder deriva dele. Tem até uma frase muito importante que é dita e repetida da nossa Constituição, que todo poder emana do povo. Isso, em certo sentido, é falso, porque todo poder de fato deriva-se de Deus. Todo poder emana do povo, é um poder derivado de Deus, é um poder secundário, é um poder que está abaixo do poder de Deus. Então, devemos compreender frases como essas à luz da palavra de Deus. Todo poder emana do povo, entre aspas. O povo, de certa forma, no sistema democrático, é quem de fato elege os seus governantes, e é nesse sentido que o povo delega o poder, mas no fundo o poder é de Deus. Deus é quem possui todo o poder e ele dá a quem ele quer. O que é que eu não vim fazer aqui nesta noite? Eu não vim tratar de governos no sentido de partidos políticos. Eu não vim fazer isto aqui nesta noite. O que é que eu não vim fazer aqui nesta noite? Eu não vim abordar as distinções entre esquerda e direita. Isso aí vocês sabem certamente melhor do que eu. Eu não vim fazer isto aqui nesta noite. Eu não vim discutir aqui em quem você deve votar. Também não vim fazer isso aqui nesta noite, pelo menos de modo direto. Ok? Pelo menos de modo direto. Eu não vim falar bem ou mal deste ou daquele governo. É outra coisa também que eu não vim fazer aqui nesta noite. Também não vim apresentar posições pessoais sobre o tema que nós iremos abordar. Então, o que é que eu vim fazer aqui nesta noite? Irmão? Irmão, agora gostou, não foi? O que é que eu vim fazer aqui nesta noite? Eu vim basicamente expor em linhas gerais a doutrina bíblico-reformada acerca do Estado e da política, certo? Destacando, por exemplo, a origem, a finalidade, as funções e os deveres do Estado, e pontuar alguns aspectos da participação do cristão na política, especificamente com relação à votação. É isso que eu vim fazer aqui nesta noite e espero alcançar, com a graça de Deus, sucesso quanto a isso. A importância do assunto, primeiro momento. Sobre esse assunto, nosso irmão João Calvino nos ensina bastante. Eu recomendo a vocês, se possível até antes do dia 2, que é o dia da eleição, fazerem a leitura do último capítulo do último livro das Institutas de João Calvino. João Calvino escreveu as Institutas na versão que nós temos em língua portuguesa. Nós temos 4 livros. No livro 4, o último livro, o capítulo 20, que é o último capítulo de todas as Institutas, ele trata sobre o magistrado civil, o Estado, a política. E eu recomendo a vocês a leitura. Não são muitas páginas, não. Dá para você numa sentada. Amanhã à tarde é um bom dia para isto. Amanhã é o domingo, dia do Senhor. Ocupar nossas mentes com as coisas de Deus. Sentar por ali e peçam a Fredson que ele tem um volume da Instituto. Ele pode emprestar a vocês sem problema nenhum. E aí eu recomendo a vocês, e devolvam depois. Eu recomendo a vocês que vocês leiam o que o nosso irmão João Calvino tem a nos ensinar acerca do magistrado civil. E com relação a isto, Calvino diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, é importante e oportuno nós estudarmos a questão sobre o magistrado civil, sobre a política, por 2 motivos. E esses 2 motivos são basicamente os 2 motivos que muitos de nós
muitos cristãos hoje, inclusive no meio reformado, eles estão caindo, vamos dizer assim, em tentação. O primeiro motivo é exatamente negar a autoridade do Estado e por causa disso não querer se envolver com o Estado, né? Aquela velha questão, olha, eu não sou deste mundo, tá certo? Meu reino não é daqui, Jesus Cristo já me comprou e eu não quero nem saber quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, quem está sendo candidato, eu não quero saber de nada disso. Meu negócio é com Jesus, ele é meu único rei, então eu vou para o céu. João Calvino diz que isso é um erro muito grave. Inclusive, havia um grupo específico contra o qual a igreja reformada, né, as igrejas reformadas militaram veementemente, chamado anabatistas, que tinham na época da reforma exatamente esse pensamento. Ou seja, política não é coisa de crente, pronto. Política não é coisa de crente. Cada um que faça o seu, quem quiser votar que vote, quem quiser também não ir, não vote. Não vote. Afinal de contas, nosso negócio é a pátria celestial. Amém, é a pátria celestial, é verdade. Mas nós somos cidadãos aqui também. E nós devemos cumprir nossos ofícios neste mundo. Deus nos chamou para isso. Então, João Calvino diz que isso é um erro muito grande. De pessoas que acham que crente não se envolve com política. E o segundo erro, tem até uma frasezinha aqui que ele cita lá no texto assim, né? Jesus falou que seu reino é deste mundo e por isso nós, os seus servos, não devemos envolver-nos com políticas ou com coisas do Estado, com as coisas desta terra. Isso é um erro que João Calvino nos alerta. E o segundo erro é o contrário, é reconhecer tanto o poder do Estado e esperar que o Estado de fato dê tudo aquilo que a gente precisa para viver aqui. Mas não é esse o papel do Estado. Então, se por um lado, uns dizem que o Estado não reconhece o poder do Estado, o Estado não tem poder nenhum e, portanto, é indiferente se volta ou se não volta, o outro superfatura o poder do Estado, chegando até, inclusive, a depender a sua confiança, colocar a sua confiança nos governantes humanos, nos poderes estatais. João Calvino diz que tanto de um lado quanto de outro, nós temos seríssimos erros. E, portanto, precisamos estudar o assunto e evitar esse tipo de equívocos. Né? O que é um Estado? A gente precisa definir os termos. Né? A gente pensa que Estado é Paulo Câmara. O Bolsonaro não é. Eles são dirigentes do Estado. Né? No caso do Bolsonaro, o Poder Executivo. No caso do Paulo Câmara, o Poder Executivo aqui a nível estatal. E poderíamos também reduzir a isto ao nível municipal. Mas o Estado, eu vou chamar de Estado aqui, tudo aquilo que se refere à esfera pública. A esfera pública é onde se efetuam as atividades públicas e o governo civil. As atividades políticas, elas são realizadas no âmbito estatal. Por exemplo, esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, poderia dizer que isso aqui é um ambiente privado. Privado em que sentido? Ela está circunscrito a membros, por exemplo, de igrejas, a pessoas que queiram compartilhar, etc. Mas quando falamos a nível de Estado, a gente não pode restringir as questões estatais a caprichos privados ou particulares. Por quê? Porque o Estado tem a ver com esse governo público, tem a ver com essa política pública. Isto é Estado. E o que seria política? Política seria a arte de reunir homens, e aqui eu estou trazendo uma definição de um pastor reformado, na verdade um teólogo reformado, né? É o Johannes Althusius. Tem pouca coisa de Althusius hoje traduzida para a língua portuguesa, mas nós precisamos ler mais sobre políticas, o entendimento de política num ambiente reformado ou a partir da teologia reformada, e um dos grandes sistematizadores do entendimento do que é o Estado, a política a nível reformado, é dado por Johannes Althusius. Althusius, no seu livro Política, ele define Estado da seguinte maneira, política da seguinte maneira: política é a arte de reunir os homens para estabelecer a vida social comum, estabelecimento da vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Não somente estabelecer esta vida comum, mas também cultivá-la e também conservá-la. É bem verdade que nós somos cidadãos dos céus, mas Deus, por exemplo, nos deu uma família que está inserida dentro de um contexto social, portanto nós temos uma pátria, nós temos um Estado. Aprove a Deus colocar governantes sobre nós, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal, e nós devemos entender bem qual é ou quais são as funções, os deveres e os papéis desses líderes para conosco, para nós entendermos até que ponto, por exemplo, deveremos ir, o que é que nós devemos fazer,
o que é que nós devemos, o que é que nós não devemos fazer, etc. E a Bíblia está cheia dessas instruções para nós. Como o nosso ponto de partida é a cosmovisão reformada, eu preciso dizer para vocês primeiramente, deixar aqui pelo menos esboçado primeiramente, quais são os elementos que constituem uma cosmovisão reformada. E isto aqui que eu vou falar para vocês, vocês já sabem, e nada, é isso que eu quero ressaltar, e nada do que nós venhamos a fazer, ou falar de qualquer coisa nesta vida, nós não podemos falar e também fazer coisas que estejam fora desses princípios que eu vou falar agora para vocês. Porque não são princípios, eu estou chamando aqui de princípios reformados, mas no fundo são princípios bíblicos. São princípios bíblicos. Por exemplo, tudo que nós venhamos a considerar neste mundo, a gente não pode deixar de considerar em primeiro lugar a soberania de Deus. Se nós não tivermos uma compreensão correta do que é a soberania de Deus, nós não iremos compreender corretamente as coisas que estão aqui. Por exemplo, eu não vou compreender diretamente, se eu não entender a soberania de Deus, qual é de fato o estatuto da igreja aqui neste mundo. Eu não vou compreender, por exemplo, as minhas obrigações enquanto um pai de família. Você não entende, por exemplo, a questão da soberania de Deus. A soberania de Deus é uma doutrina, por exemplo, defendida e exposta muito agudamente no âmbito reformado e, sobretudo, no âmbito calvinista, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o papel que essa doutrina desempenha na compreensão de tudo aquilo que nós deveremos entender acerca do mundo, no fazer ciência, no estudar, no trabalhar, no ser o líder de um lar, no caso os homens, no ser o ministro de uma igreja. A gente tem que partir do pressuposto de que Deus é de fato soberano. Então a soberania é plena em todas as áreas da vida. Não existe, obviamente, nenhum espaço nesse universo, na vida humana, na existência das nações, que Deus não diga, eu não tenho domínio aqui. Não, Deus tem domínio pleno sobre todas as coisas que acontecem. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que Cristo é Senhor dos céus e da terra. Está muito ligado com relação à questão da soberania, mas eu queria destacar agora a pessoa de Cristo como, por exemplo, Senhor dos céus e da terra e como cabeça da igreja. A igreja, Deus deu Cristo à igreja como seu cabeça. Isso é muito importante. E isso tranquiliza nosso coração, porque já estou adiantando aqui as minhas aplicações, independente de qualquer governo que surja, irmãos, se bom ou se ruim, a igreja ela tem um cabeça que milita por ela. E esse cabeça é o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estar consciente disto. Isso até acalanta nosso coração, acalma nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós ficamos aperreados e devemos ser assim, né? Ficar preocupados e buscar na palavra de Deus instruções sobre a nossa vida, inclusive a nossa vida pública, mas no fundo de tudo, no final de tudo, ao cabo de tudo, no final das contas, quando passar a régua para fazer o somatório, a gente tem que se lembrar que a igreja ela tem um cabeça. E esse cabeça foi exaltado por Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele cuida muito bem da sua igreja. Então nós devemos também descansar nosso coração. Terceiro princípio que nós devemos encarar para compreender essas coisas com relação ao Estado e à política, ou sobre qualquer outra coisa, inclusive jogar futebol, ir ao cinema e coisas desse tipo, é o sola escritura. Nós temos orientações firmes na palavra de Deus, e é somente dela que nós devemos extrair as nossas concepções, ou a nossa cosmovisão, ou a nossa visão de mundo, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Fé, porque nela está contido tudo aquilo que nós devemos crer, e prática, porque nós devemos exatamente cumprir tudo aquilo que ela ordena que nós façamos. E aí, nós temos que entender a partir dela qual deve ser de fato a nossa crença e a nossa fé no Estado e na política. É isso que nós vamos tentar ver um pouquinho nesta noite, né? O quarto ponto, que é extremamente importante, é o princípio da cosmovisão reformada, é que a cosmovisão reformada ela parte da chamada doutrina das alianças. Nós temos que entender que nós temos um relacionamento pactual com Deus. E Deus, nesse relacionamento pactual, atenção, nesse relacionamento pactual com Deus, Deus estende esse relacionamento pactual para a nossa relação com o mundo mesmo enquanto natureza, e a nossa relação para com o nosso próximo, seja ele crente ou não. E é justamente nesta relação com o nosso próximo, seja ele crente ou não, que entra os aspectos políticos e os aspectos do Estado. Porque nós estamos vivendo a nossa vida neste mundo, e nós temos, por exemplo, vizinhos que não são crentes, parentes que não são crentes, amigos que não são crentes, conhecidos que não são crentes.
E quando falamos de política, quando falamos de Estado, nós não estamos falando de política e Estado unicamente exclusivo para crentes. Estamos falando de política e Estado na convivência humana de uma maneira geral. Jesus, por exemplo, foi por mais de uma vez indagado sobre questões políticas. Vou dar um exemplo a vocês. Senhor, é lícito pagar imposto a César? Quando perguntavam isso ali, estavam fazendo uma pergunta política. E Jesus deu uma resposta bíblica para isto, né? Aquela velha resposta, todos nós sabemos aqui, olha, é sim lícito você dar a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Então distinga exatamente as esferas. Se a sua pergunta foi uma pergunta para me colocar no canto da parede para ver se eu misturava as coisas de igreja e Estado, eu não vou fazer isso. Jesus respondeu. Então, constantemente, Jesus era indagado a respeito de questões políticas. Vou dar outro exemplo a vocês. Veja como ele responde a Pilatos lá, quando está diante de Pilatos, né? Pilatos diz claramente, olha, não sabes tu que eu tenho o poder de tirar a tua vida e te libertar? Então foi a resposta de Jesus. Jesus reconhece ali o princípio da autoridade do Estado dado por Deus. Poder algum tu terias sobre mim. Então Jesus Cristo reconhece que Pilatos tem poder sobre ele naquela circunstância e diz, poder algum tu terias sobre mim se do alto não fosse dado. Então ele reconhece que há um poder dado por Deus ao Estado. Ele tem que compreender isso. Então nossa vida não pode. Então, a partir da doutrina da aliança, da comunhão que temos com Deus, né, que é chamado, por exemplo, no âmbito reformado, do mandato espiritual, da nossa comunhão com Deus, devemos estender a partir dessa comunhão com Deus para outras duas grandes áreas da nossa vida. Uma área do nosso relacionamento com a natureza, que seria o mandato cultural, a produção de cultura, o trabalho, etc. E o nosso chamado para o mandato social, que é a convivência com os outros seres humanos, sejam eles crentes ou não. E aí é que entra a questão do Estado, a questão da política. Então, política, eu costumo dizer sempre uma frase que eu já escutei e nunca mais esqueci, né? Política tem tudo a ver com religião, irmão. Igreja não se mistura com o Estado, e não deve se misturar. Mas política se mistura com religião. Não tem um soberano neste mundo, não teve, não tem, nunca terá um soberano neste mundo cuja função e cumprimento não esteja envolvido com caracteres políticos. Porque nós somos seres políticos. E nós somos seres religiosos. Nós que eu falo é seres humanos. Somos religiosos, mas também estamos vivendo numa sociedade e, portanto, somos seres necessariamente políticos. Né? Políticos não no sentido de ser um vereador, um prefeito, mas políticos porque estamos envolvidos com a polis, com a cidade, com o envolvimento social. Então, religião e política se misturam muito. Mas igreja e Estado não se misturam. São coisas completamente distintas. Características bíblico-reformadas do Estado e da política. Há um princípio geral na palavra de Deus que rege toda a questão dos governos. É um dos mandamentos. Alguém saberia dizer qual é o mandamento? Questão dos governos. Não é o não roubarás, não. Já estou dizendo aqui que não é o não roubarás. Há um mandamento da lei de Deus que trata diretamente sobre a questão da política e do Estado. Porque trata de governos. É o... Primeiro não. Cara, todos tratam. Mas tem um específico. É o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe é o princípio de autoridade. E biblicamente falando, não somente pai e mãe, mas aprove a Deus dos céus, é assim que nosso catecismo diz, a nossa confissão diz, aprove ao Deus dos céus governar a nossa vida por meio de autoridades. Sejam elas autoridades eclesiásticas, é o caso dos presbíteros e dos diáconos que Deus coloca sobre nós, ou o caso dos nossos governantes políticos, ou governantes estatais. Então o quinto mandamento trata diretamente dessa questão do estabelecimento de autoridade sobre nós. O governo civil, o Estado, a política, ela é uma instituição divina. A gente não pode negar isso. Assim como é o casamento. É uma instituição divina. Política é uma instituição divina. Governo é uma instituição divina. Como lemos em Daniel, né? Deus estabeleceu os reis. É Deus que estabelece os reis. E Deus retira também os reis. Ainda em Daniel, abra lá, capítulo 4, versículo 17.
Daniel 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Deus dá o reino a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isso é interessante. Nós temos um caso aqui no Brasil. É bom o Brasil nessa hora que a gente pode dar um bocado de exemplo, né? Por exemplo, nós tivemos um governante eleito, mas que aprove ao Senhor fazer com que ele não governasse. Tancredo Neves, por exemplo. Os meios legais foram instituídos, ele foi eleito, mas ele não governou, porque Deus dá o reino a quem quer. Por isso que eu falei para você, não é o voto. O voto é o meio. O voto é o meio. E é uma bênção. Inclusive, é um grande privilégio para nós termos uma nação como a nossa, em que nós podemos votar os nossos governantes. Em nossos governantes. Escolher. Mas saibam que isto é apenas o meio. Os homens preparam-se, os corações preparam-se, mas no final a última resposta, diz Provérbio, vem do Senhor é que dá a última resposta. Então temos um caso no Brasil que cumpre perfeitamente isso que Daniel está falando aqui. O reino é Deus. E Ele dá aquele quem Ele quer. Inclusive aos mais humildes, não precisa ser os mais extraordinários, não. Aos mais humildes, Ele dá o reino. Então o Senhor constitui os magistrados. Mas temos um texto básico que mostra claramente a instituição do Estado como ministros de Deus. É assim que Paulo fala em Romanos capítulo 13. Eu peço a você que abra as Escrituras lá em Romanos capítulo 13, que é o texto áureo para falar sobre esse tipo de assunto, né? Romanos capítulo 13. Os governantes são ministros de Deus. Veja lá, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade, ela procede de Deus. Toda. E é por isso, por exemplo, que a desonra à autoridade não é uma desonra simplesmente à autoridade, é uma desonra diretamente a Deus, porque foi Deus que instituiu as autoridades, né? As autoridades. E é por isso que quem transgride... Isso é tão sério, para vocês terem uma ideia, que pecado contra transgressão e desobediência a pai e mãe no Antigo Testamento era punido com a pena capital. Era punido com a morte. E tão a sério que Deus leva isso, porque é uma instituição. Foi Deus que instituiu, foi Ele que nos deu, aprove a Ele nos governar por meio de autoridades. Autoridade de pai e mãe no âmbito familiar, autoridade civil, magistrado civil no âmbito político e autoridade religiosa no âmbito da igreja, que basicamente são essas três grandes esferas que todo o crente habita: na esfera familiar, na esfera da igreja e na esfera política, na esfera social. E em cada uma dessas esferas aprove a Deus nos governar, nos dirigir por meio de autoridades instituídas por Ele. Então toda autoridade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, diz o texto, foram por eles instituídas. Um detalhe aqui para vocês. O Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para os romanos. Não sei dizer ao certo, vocês perguntam depois aos seminaristas que sabem mais do que eu. Eu não sei aqui ao certo quem era o governador romano na altura em que Paulo escreveu essa carta. Mas já digo a vocês, não era uma pecinha boa. Paulo está escrevendo aqui num contexto de um presidente ou de um imperador que ele escolheu não por voto não, irmãos. Ele está escrevendo aqui para uma cidade ou para um império, tá certo? Cujos governantes odiavam o cristianismo e que depois iria matar Paulo, inclusive. E Paulo diz: essa autoridade foi Deus que instituiu.
Está aqui, Romanos 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade, versículo 2, resiste à ordenação de Deus. É aquilo que eu falei para vocês. Aqueles que resistem à autoridade, não está resistindo à autoridade, não. Está resistindo ao próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A condenação do Antigo Testamento para pais, por exemplo, era a morte. Era a morte. Porque os magistrados, diz o versículo 4, não são para temor. Não são para temer. Quando se faz o bem, obviamente. E sim quando se faz o mal. Por quê? Porque ela carrega de Deus a autoridade para punir a maldade. Queres tu não temer a autoridade? Pergunta Paulo. Faz o que é bom e terás louvor dela. Cumpre o que deve ser e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. O Estado não foi constituído para resolver nossos problemas. O Estado foi constituído para garantir uma vida boa para nós. De livre trânsito, de livre acesso, de livre comércio. Não foi instituído para estar dizendo o que é que eu devo comer, onde meus filhos devem estudar, o que é que eu devo fazer com o meu dinheiro. O Estado nunca foi instituído por isto. Já foi para regular as nossas ações, porque nós somos pecadores. E alguém pode querer invadir minhas propriedades. E aí o Estado tem que dizer, não, a propriedade é dele, não é sua. Mas vemos hoje, né, o conceito de Estado que é defendido ultrapassa em muito esses limites, vou falar já sobre isso, impostos por Deus. Então o papel do Estado é para exatamente ministro de Deus para o nosso bem. Entretanto, se nós fizermos o mal, diz o texto, teme ao Estado. Por quê? Porque ele carrega, não é sem motivo, que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. O papel do Estado é punir de fato a maldade e louvar aquilo que é bom. Então Deus instituiu os governantes para promover a justiça pública. Esse é o papel primordial do Estado. Promoção da justiça pública. Punir os maus e louvar os bons. Na verdade, o fim último do Estado não é este. O fim último é, como toda instituição divina, dar glória a Deus para sempre. Este é o fim último do Estado. Mas o fim meio do Estado, Roger, naquela confissão de fé comentada pelos puritanos, diz o seguinte: o fim próximo para o qual Deus constituiu os magistrados é a promoção do bem público. E o fim último é a promoção da própria glória de Deus. Então o Estado existe como instituição divina para dar glórias a Deus em última instância. E em segundo lugar, igual a nós existimos para dar glória a Deus em primeiro lugar. Mas eu também devo glorificar a Deus com o meu trabalho, devo glorificar a Deus com as minhas vestes, devo glorificar a Deus com a minha fala, devo glorificar a Deus com os meus olhos, devo glorificar a Deus nos meus estudos, devo glorificar a Deus com as minhas amizades. Mesma coisa o Estado. O Estado tem um propósito último, uma finalidade última, que é o fim último de todas as existências, que é dar glória a Deus. Mas ele também tem, dado pelo próprio Deus, o dever de trazer o bem e a justiça comum, que seria exatamente a punição dos maus e o louvor dos bens. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem, diz o texto. Este é o papel do Estado. E nós não devemos temer a isto, se fizermos o bem. Versículo 5 diz assim: é necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, a gente não deve estar sujeito por causa da punição, mas também por dever de consciência. Observe que Paulo fala que a obediência às autoridades é uma obediência sempre consciente. Por quê? Porque é Deus que institui a autoridade sobre nós. E é por isso, por exemplo, que tem filhos hoje que têm medo do pai. Não faz determinadas coisas para não apanhar do pai. Isso é errado, biblicamente falando. Porque eu devo obedecer a eles, ao meu pai e minha mãe, e a qualquer autoridade, pelo dever de consciência, sabendo que foi Deus que os colocou sobre mim. E não temê-los, no sentido de ter medo deles. É uma maneira equivocada de pensar a autoridade. Por esse motivo também pagaste tributos,
porque são ministros de Deus, atentando constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, né? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aí você diz, mas isso aqui é o apóstolo Paulo, não tem problema nenhum. Se você, por exemplo, ler 1 Pedro, abra comigo, capítulo 2, você vai ver o mesmo ensinamento de Pedro acerca da nossa submissão aos governantes civis. 1 Pedro 2. 2, 13 e 14. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, para louvor como para louvor dos que praticam o bem. O ensino apostólico é o mesmo. Submetam-se a todas as autoridades. Uma boa lição para a nossa geração, né? Uma geração que a cada dia entende que a autoridade é um mal. Um conceito extremamente equivocado de liberdade. Eu estava nesses dias conversando com um colega e ele falou, não, porque minha esposa tal. Aí daqui a pouco ele parou e disse, minha não. É a mulher que é casada comigo. Eu fico com ele na cabeça, né? Assim mesmo, veja, minha não. Eu quero corrigir aqui, Jéssica. Eu digo, o quê? Ele não é crente, não. Ele disse, a mulher que é casada comigo. Porque minha da ideia de posse, não sei o que. Veja a ideia. É nessa geração que a gente está vivendo. As pessoas têm medo de ter alguém hierarquicamente superior a ele. Coisa esta que Deus colocou desde a origem do mundo. Na natureza nós vemos hierarquias. Na família nós vemos hierarquias. No Estado nós temos hierarquias. E na igreja nós temos hierarquias. Deus chama homens para governar a sua igreja. E aqueles que não forem chamados, a eles não compete o governo da igreja. Nós temos medo disto. Nossa geração odeia policial, odeia chefe, odeia professores. Odeia não, né? E não odeia não, que você vai se formar ainda. Não odeia. Eu estou brincando. Porque é aluno nosso do seminário, ele esquece que não odeia os professores. Nossa geração, aliás, eu sempre digo isso, né? Se eles odeiam o pai e a mãe, imagine o resto. Se eles odeiam o pai e mãe, imagine o resto. O resto é fichinha. O resto é fichinha. Então, só para dizer para vocês que nós estamos, de fato, o ensino bíblico está numa contramão dessa geração. Né? Uma geração que perdeu, de fato, todo o poder de referência. O chefe é uma referência, gente. O governante deve ser... Deus louva os reis, né? Que os reis sejam exemplos. Mas a gente tem medo disso. Assim que eu falo da nossa geração. Né? Mas o Filho de Deus não deve pensar assim. O Filho de Deus deve pensar biblicamente. E Deus colocou, aprove ao Senhor. Eu gosto da linguagem da confissão de fé de Westminster, né? Aprove ao Senhor nos dirigir e nos governar com a autoridade que Ele próprio estabeleceu sobre nós. Estou parafraseando aqui. Quais são os limites do Estado? E, consequentemente, os limites da política, né? O poder dos reis é um poder, como eu falei para vocês já, derivado, é um poder relativo. Abra comigo Provérbios 21, 1. Provérbios. Versículo, é um versículo chave para nós entendermos muitas coisas. Como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O que é um rei diante de Deus? Me diga. Simplesmente, é um instrumento. É igual esse violão aqui na mão de Fredson. É um instrumento. Quem
Quem dá nota é Deus. Quem dedilha, eu contar dedilha é o quê? Não sei como. Batida. Quem dá batida ou dedilha é Deus. O Senhor, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Bota o pão de quê? Abra no Salmo 146, versos 3 e 4. Diz a mesma verdade. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam pó, ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quem é que abre a sua boca dizendo que vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro? Ele pode amanhecer morto. Um sopro já era. E quando morre, acabou-se os desígnios, acabou-se os projetos. Por isso nós não devemos confiar em príncipe nem em filhos dos homens. Nós temos um rei, um cabeça. É nele que a gente tem que confiar. O poder dos reis é um poder derivado. É de Deus. Segundo, a autoridade do Estado deve estar circunscrita à esfera estabelecida por Deus, que é a vida público-política. E aqui é muito importante, o Estado não deve ter autoridade em esferas como, por exemplo, a igreja e a família. Eles não têm essas chaves, eles têm a chave da vida pública. Mas a chave da igreja e a chave da minha casa, quem tem sou eu em casa, e da igreja quem tem são os presbíteros. São chaves diferentes. E é por isso que quando tanto a igreja quer interferir no Estado, como o Estado quer interferir na igreja, cada um está usurpando um espaço que não é seu. Por isso que igreja e Estado não se misturam. É diferente de política e religião. Já expliquei para vocês. É por isso que quando família, na esfera familiar, quer interferir na igreja e a igreja quer interferir na família, também não funciona. Porque são circunscrições completamente diferentes. Temos exemplos claros da interferência, por exemplo, do Estado brasileiro em questões que não competem a ela. Vou dar um exemplo a vocês. Decidir se vai ter não ou culto, isso não compete ao Estado. Quem decide se vai ter não ou culto são os governantes da igreja. Cristo é que é o cabeça, mas delegou autoridade para os governantes da igreja, são os presbíteros. É eles que decidem. Não é o Estado que pode mandar fechar a porta da igreja, não. Educar meus filhos não compete ao Estado. Compete a mim enquanto pai. Então o Estado quer educar nossos filhos. Isso é interferência do Estado em esferas que não competem ao Estado. Só para dar 2 exemplos aqui a vocês. Então há limites para o poder do Estado. Assim como há limites para o poder da igreja. E assim como há limites para o poder, quando o poder é ação no mundo. Quando o Estado ultrapassa esses limites, nós não temos nenhuma obrigação de obedecê-los. E temos exemplos bíblicos com relação a isto. É o caso lá dos apóstolos. Capítulo 5 de Atos, abra comigo aí, versículo 29. E, gente, temos nação aí que o Estado diz até o que o povo deve comer e o que o povo não deve comer. A quantidade, inclusive. Eu não quis citar, mas já que o irmão deu o exemplo. Muitos países por aí, gente. O que se deve vestir, o limite que eu tenho de internet. Capítulo 5 de Atos, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vocês sabem o contexto, né? Pedro foi preso e eles receberam a ordem do Estado para não pregar o evangelho. Como? Se eles são apóstolos, foram chamados para isto. Eles
receberam do próprio Jesus Cristo, que é Deus. Eles vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aí agora o Estado dizendo, olha, vocês vão ser soltos, mas vou pedir uma coisa a vocês, qual é? Não pregue o evangelho. Não. Eu até, na brincadeira, se me soltar, a primeira pessoa que eu vir ali, eu vou eu vou falar de Jesus, como se diz, né? Aí nesse contexto Pedro diz, mais importa obedecer a Deus, que esta é a ordem, do que obedecer aos homens. Porque os homens estão usurpando a sua autoridade. Eles são autoridade, mas eles estão usurpando, ou seja, estão utilizando a sua autoridade numa esfera que não compete a eles. E nestes casos nós não temos nenhuma obrigação de obedecer. Mais importa obedecer a Deus e a sua palavra do que ao Estado. E aqui um destaque, esses homens que usurpam dos poderes dados por Deus a eles, eles vão prestar contas dessa usurpação a Deus. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas das nossas obras. E eles prestarão conta o privilégio que eles têm, dados por Deus, de governar uma nação, de governar um estado, de governar um município, de fazer leis justas para os bens comum, de praticar a justiça comum para a vida boa dos cidadãos de determinados locais. Eles não cumprem e não fazem isto. Os que não fazem, prestarão contas diante de Deus. Qual é o nosso dever enquanto crentes nesse contexto de estado de política? Primeiro, conforme o ensino bíblico em Romanos 13, nós devemos obediência sincera e consciente aos nossos governantes. A gente não deve fingir que obedece, gente. Isso é mentira. A gente deve obedecer por questão de consciência. É o que Paulo fala em Romanos 13, 1 e o versículo 4. Nós devemos ser obedientes e essa obediência deve ser sincera e consciente. Nós devemos honrá-los. Tanto o texto de Romanos capítulo 13, quanto o texto de 1 Pedro que nós lemos, conclama a cada um dos filhos de Deus que eles honrem ao rei. Que eles honrem e respeitem as autoridades. Terceiro, nós devemos orar pelos nossos governantes. Eu estava com um colega falando, ele disse, já pensou tu na Alemanha de Hitler, orar por Hitler? Aí um outro falou perto de mim, né? Nem que fosse uma oração imprecatória, mas eu oraria. Mas, brincadeiras à parte, nós devemos orar pelos nossos governantes, para que Deus os quebrante, para que Deus os conduza, para que eles de fato cumpram seus ofícios, para que eles aprovem leis que estejam de acordo com a vontade de Deus, e principalmente que eles, em não sendo crentes ou verdadeiros crentes, que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Devemos orar mais pelos nossos governantes. Eu me lembro que eu fui sabedor recente de uma congregação de um amigo nosso, em que ele me diz que todo domingo, no culto público, ele conclama a igreja em oração durante o culto pela nossa nação, pela nação brasileira. Eu achei aquilo muito bonito, sabe? Porque Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, e 1 Timóteo capítulo 2 tem a ver com culto. E nós devemos orar, não somente de maneira privada, mas de maneira pública, orar de fato pelos nossos governantes. Mais uma vez aqui, tanto a nível estadual, municipal, como também federal. Então é dever nosso, somos crentes, nós orarmos. Quarto lugar, então, primeiro submissão, segundo honra, terceiro oração, quarto, nós devemos servir ao nosso Estado. Se você é vocacionado, exerça seus dons e talentos no serviço público. E aqui podemos falar um pouco sobre crentes que são chamados para a política. Biblicamente não há nenhum impedimento para crentes serem políticos, desde que eles sejam de fato chamados, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas para exercer cargos políticos, né? Desde um José lá na época do Egito, como um Davi no âmbito do povo de Israel, como um Daniel que foi lá na Babilônia e chegou a ser o rei da Babilônia, na verdade, né? O rei que eu digo ganhou muito status, né? Abaixo do rei da Babilônia,
O cara, como se diz a história, era Daniel, né? Temos exemplos bíblicos de pessoas do Império Romano que se converteram ao Evangelho, né? Procônsulos, por exemplo, que eram funcionários de um Estado totalmente corrupto e depravado, como era o Estado romano, mas que serviam também ao Deus do céu, né? Na história da igreja, nós temos vários servos de Deus que foram chamados para exercer o governo nas mais diversas esferas, enquanto regiões ou em termos de Estado mesmo, em termos de país. Inclusive pastores reformados exerceram grandes influências, né, na Holanda, por exemplo. Nos Estados Unidos, muitos presidentes eram homens tementes a Deus. Então nós temos vários exemplos bíblicos e na história de pessoas que foram de fato chamadas. Então, se você é de fato chamado, vocacionado para isso, não tem nenhuma vergonha e não é ilegítimo você exercer os seus dons e talentos. Eu estou falando aqui de governo, mas, por exemplo, muitos de nós somos chamados para exercer nossas vocações enquanto servos de Deus e exercendo nosso mandato social e cultural enquanto trabalho na esfera pública, né? Uns são chamados para ser professores, outros são chamados para ser policiais, outros são chamados para ser advogados, juízes. Não há nenhum impedimento com relação a isso. Então, sirva ao Estado também, né? Não somente com pagamento de tributo, não somente com pagamento de imposto, como diz Romanos capítulo 13, mas sirva de boa consciência na vocação em que você foi chamado ao Estado, sabendo que não é ao Estado que você está servindo, você está servindo a Deus primeiramente, como você não está servindo a seu patrão diretamente no emprego em que você tenha um patronado, você está servindo a Deus naquele lugar em que Deus lhe colocou, né? Então nós temos vários deveres também para com o Estado. Partindo já para o final, princípios e requisitos para o exercício da política e da votação. E aqui, como eu falei, eu queria somente dar alguns princípios e alguns requisitos para a gente ter algum norte nesse momento tão pontual que nós estamos vivendo, né? Primeiro, a gente não deve temer a vida pública. Nós não podemos fugir da vida política. Quer queira, quer não, você é um cidadão, você tem um RG, você tem um CPF, e você, inclusive para prestar concursos e coisas desse tipo, você precisa, por exemplo, ter uma declaração de que exerceu o seu voto na última eleição e coisas desse tipo, né? Então não podemos fugir da vida pública, né? Deus nos chama para exercer a nossa cidadania enquanto cidadãos aqui desta pátria. Nós não podemos ficar amarrados nem presos aqui. Nossa pátria está no céu, nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas Deus nos colocou aqui, né? Pela sua soberania, por exemplo, aprove a Ele que todos nós aqui fôssemos brasileiros, nascêssemos aqui, nesta nação, e não, por exemplo, em outra qualquer nação. Deus poderia muito bem fazer isso, mas aprove a Ele nos colocar neste lugar, e é aqui que nós devemos exercer a nossa fidelidade a Deus, cumprindo as suas ordenanças, inclusive as nossas obrigações diante do Estado. Então, não podemos fugir da vida pública, né? Segundo lugar, política é coisa de crente, sim. Aliás, se é uma instância que Deus se preocupa, é a questão política. Porque tem a ver com a vida dos seus filhos também. Então, política é coisa de crente, sim, faz parte da vida de todo e qualquer cristão. O votar é um grande privilégio, já falei para vocês isso, né? Tem pessoas pelo mundo afora, servos de Deus inclusive, que nunca teve o privilégio de escolher os seus governantes. Deus, pela sua soberania, nos deu esse privilégio de podermos, a cada 4 anos, nós escolhermos os nossos governantes, certo? Então é um grande privilégio nós termos a votação. Vote consciente, sem qualquer constrangimento. Às vezes nós temos medo de fazer isto, né? Eu confesso a vocês que eu tive as quase 5 décadas da minha existência, eu tive todas elas na igreja, né? E eu confesso a vocês que na minha adolescência e na minha juventude, e parte da minha juventude, eu nunca tive instruções acerca desse tipo de espaço na vida do crente, né? Muitos de meus líderes tinham uma concepção, aquela primeira concepção que eu falei para vocês: política não é coisa de crente, então nosso negócio é o céu, tá certo? Lá só temos um rei que é Jesus e já está. Então,
eu fui criado neste ambiente, né? Mas graças a Deus, Deus pela sua providência tem conduzido a sua igreja nesses últimos tempos, pelo menos as igrejas e os diversos ministérios em que eu convivo, tanto no âmbito reformado como também não reformado. Deus tem despertado o seu povo para o conhecimento cada vez mais da importância de se tomar uma atitude como esta, desse privilégio da votação, da escolha dos seus governantes, com orientação bíblica, né? Com orientação mesmo reformada. Então nós não devemos ter vergonha, né? Nós não devemos ter qualquer constrangimento. Nós devemos votar consciente e dar as razões pelas quais nós estamos votando o candidato A, B, C, se assim formos perguntados, obviamente, né? Outro princípio, gente, é o seguinte. Então, em quem? Eu falei a vocês que não ia dizer em quem, né? Mas temos instruções na Bíblia. Por exemplo, em quem, depois da sua análise e julgamento, em quem de fato tem a concepção correta acerca do Estado. A gente não deve votar em candidatos que têm uma concepção equivocada do Estado como sendo, por exemplo, o solucionador de todos os nossos problemas. A ponto tal da Covid ser uma providência da natureza para mostrar que somente o Estado é que pode resolver os nossos problemas. Isso é uma concepção extremamente equivocada e antibíblica de Estado. A minha pergunta é: por que você vai votar num cara desse? Se você for colocar na ponta do papel, rigorosamente ele não vota ninguém. Verdade? Mas Deus não é ou tudo ou nada nesse sentido. Tem muitas igrejas, por exemplo, que são infiéis aí, mas continua, tem grau de fidelidade diferente da nossa, mas continua sendo igreja de Deus. Israel o tempo todo errou e Deus disse: vocês são meu povo. A trancos e barrancos. E Deus conduziu. Então não é uma questão de, então nenhum deles. A questão é: qual é aquele mesmo que defende a concepção de Estado mais próximo das Escrituras Sagradas? É nesse que seu voto merece. Porque era este, se fosse o caso, que Jesus votaria, que Paulo votaria, que Pedro votaria, que os apóstolos votariam. Então analise a concepção de Estado dele. Segundo lugar, analise e julgue as propostas governamentais. Mas a gente não sabe, a gente não conhece, a gente fica só de ouvido. Tem que ir lá e ler as propostas. As propostas de governo. E acompanhe, alinhe-se aquelas que mais estão de acordo e são derivadas da lei de Deus, que é o nosso único objetivo neste mundo. É obedecer à lei de Deus. E o Estado tem que garantir esse espaço para nós obedecermos à lei de Deus. E não instituir leis contrárias à lei de Deus. Então tá as propostas ali. Analise aquelas que estão mais de acordo com a lei de Deus, com a vontade do Senhor. Sobretudo em 3 esferas básicas: com relação à educação, com relação ao trabalho e com relação à economia. Que são coisas que Deus nos chama a fazer. Deus nos deu, por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma dádiva divina. É uma dádiva divina, inclusive, antes da queda. Muita gente pensa que o trabalho é coisa da queda. Depois da queda foi que o homem começou a trabalhar. Não! Deus colocou Adão e Eva no jardim para cultivar o jardim e para guardar o jardim. O trabalho foi dado ao homem. Então nós temos que olhar quais são as propostas com relação ao trabalho, com relação à educação que nós temos filhos, com relação à economia, com relação à propriedade privada, com relação aos bens. Bem, não fica muito difícil de escolher. Esqueci da Bíblia, irmãos. Não é porque é fulano, cicrano ou beltrano. São projetos. Quais são aqueles projetos que mais se coadunam com aquilo que as Escrituras ensinam? Isso é um voto consciente cristão. Aplicação. Devemos reconhecer a origem e a autoridade divina do Estado, mas não devemos divinizá-la nem messianizá-la. A igreja, os filhos de Deus, só tem um único Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e somente Ele.
Não confie nos príncipes, diz o texto. Mas devemos rogá-los para que ele, como diz o Salmo 2, que eles beijem o filho. Que eles estejam mais próximos do filho. Que o filho é que é o cabeça. Sabe de uma coisa, tanto os governantes como os governados, falei dos governantes, mas nós somos governados. Lembre-se que nós também prestaremos contas a Deus das nossas ações, das nossas palavras, inclusive dos nossos votos. Nós não devemos escapar, não. Nós prestaremos contas a Deus do nosso voto. Naquela urnazinha ali, que diz que é privado, só você tem acesso. Você prestará conta a Deus dos seus votos. E se você vota por uma questão de capricho pessoal, e se você vota por uma questão de partidarismo cego, e se você vota por uma questão de por causa disso e daquilo, sem ter as verdadeiras razões alicerçadas na palavra de Deus, você e eu, nós prestaremos conta dos nossos votos diante de Deus. Oremos mais pelos nossos governantes e pelas nossas eleições. Eu estava com um colega e ele me disse uma coisa que eu acho que é verdadeira. Ele disse: Jéssica, daqui para frente vai ser assim. De 2 em 2 anos nós não teremos paz. E nós ficamos inquietos. Nós pensamos em inúmeras coisas. Mas essa inquietação não deve ser a ponto tal da gente perder de fato a nossa segurança, a nossa certeza. Porque nosso reino não é deste mundo. Sei que é difícil falar isso, muitas vezes nós nos empolgamos, né? E nos envolvemos tanto com essas coisas, a ponto mesmo de tirar a paz de alguns. Quando chega nesse nível, irmão, está beirando ali a questão mesmo idolátrica. A gente não deve estar se envolvendo desta maneira. A gente deve se envolver, mas não desta maneira. Nós devemos nos envolver como filhos de Deus, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. A partir do nosso relacionamento pactual com Deus, acreditando na soberania, em Cristo como nossa cabeça, e estudando a palavra de Deus para extrairmos de lá princípios que nos dirijam com relação à nossa tomada de posição diante de uma eleição. Então nunca mesmo deposite a sua confiança e esperança em príncipes humanos. Não é Bolsonaro que vai salvar o Brasil, gente, e muito menos Lula. Não são eles. Agora, nós temos uma responsabilidade diante de Cristo. Podemos eleger um homem errado. Podemos eleger e ele não cumprir nada do que prometeu. Possível. Aliás, na história aí mostra que recorrentemente isso acontece. Mas a questão é, dadas as circunstâncias que nós temos, e olhando à luz da palavra de Deus, é isso que nós devemos fazer. Esta é a nossa obrigação. Devemos considerar todos esses ensinamentos e princípios quando estivermos lá na urna. Devemos aprender que religião e política se misturam, sim. Mas igreja e Estado, jamais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.